Saudações, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Literatura brasileira, clássicos, 1990, Rubem Fonseca, agosto. Muito bem, Rubem Fonseca, conhecidíssimo, né? Conhecidíssimo, contista, vários contos, conhecidíssimo, né? Sem apresentações. Rubem Fonseca é um contista que consegue conciliar um olhar assim, aquele olhar assim do A Vida Como Ela É, do Nelson Rodrigues, e uma questão policial, né? Um descritivismo policial, termos técnicos de policial, até porque ele foi um comissário de polícia, né? Então, A Vida Como Ela É, nua e crua, direto ao ponto, sem muito rodeio e um certo tecnicismo, uma certa forma de ver o mundo pelo olhar policial, ML, né? ML total na literatura. E aqui ele fez isso, ele tem literatura policial e é uma literatura histórica, ou seja, um romance histórico, porque passa em agosto de 1954, o final da era desse cidadão aqui, ó, a era Vargas, né? Nós já começamos a falar que aquela trilogia do Érico Veríssimo, o final da trilogia é na era Vargas, né? Nos anos 50. Governo Vargas, todo mundo conhece também as aulas de história, né? Teve aquela revolução em 1930, e aí ele dá um golpe em 37, Estado Novo, vai até 45, deposto por militares, né? Ele sai do governo assim que o eixo é derrotado. Vargas, que era um grande fã dos fascistas, né? Dos autoritários, salazaristas, etc. Então, Vargas é uma figura controversa, né? Inclusive, essa revista fala dessa característica do Vargas ser controverso, né? Ou seja, ele que perseguiu tanto a esquerda, hoje é defendido por setores da esquerda, né? O desenvolvimentismo, né? Nacional desenvolvimentismo, bisolismo, os fãs do Jango Largo, né? Jango e tal. Então, questão histórica, né? Não vamos analisar a figura do Vargas. Eu, pessoalmente, não gosto da figura do Vargas. Lembrar lá do que ele fez com os Prestes, né? Com a Olga, né? A Olga Prestes, que foi uma alemã que veio no Brasil lutar pela Revolução, mas que foi totalmente injustiçada, né? Foi enviada grávida para a Alemanha. Então eu não vou com a cara do Vargas, né? Então não venham defender o Vargas nesse canal, que não tem, né? É claro que ele esteve na frente de um processo de industrialização do Brasil, né, desenvolvimento baseado no Estado, né, importância, e aí ele despertou o ódio de muitos liberais, inclusive liberais socialistas, como é o caso aqui do Corvo, Carlos Lacerda. Por que é interessante saber a história? Porque como é um romance histórico, vários personagens aqui são históricos, né, então você tem que saber quem que é o Vargas, né, você tem que saber quem que é o Vargas, você tem que saber quem que é o Carlos Lacerda, né? Inclusive nós falamos aqui do neto do Carlos Lacerda, que é o Rodrigo Lacerda, que publicou livros, né? Falando do avô. E já tem canal aqui sobre o Rodrigo Lacerda. No canal tem livros do Rodrigo Lacerda, né? Bem, e aí tem personagens históricos, né? Tem o Gregório Fortunato, que é o Anjo Negro, tem o próprio Vargas, né? Tem o Gustavo Capanema. Gustavo Capanema era responsável pela cultura naquela época. E ele empregava quem no gabinete dele? Carlos Drummond de Andrade, o grande poeta Carlos Drummond de Andrade, estava lá trabalhando na pasta da cultura junto com Capanema, né? Grande poeta. Então, Vargas é essa figura, né? Ele centralizou o poder, era uma figura autoritária, né? Nós vamos ver lá no Tempo e o Vento, que nós estamos também lendo paralelo, Tempo e o Vento vai mostrar aquela herança autoritária dos sulistas, né? Os caudilistas e tal. E aí essas figuras históricas estão lado a lado com figuras ficcionais que o próprio Rubem Fonseca inventou. O comissário Alberto Matos, né, que é aquele comissário sempre com dores gástricas, sempre nervoso, sempre tenso, é a profissão dele, né? Interessante que é uma espécie de alter ego do autor, porque nos anos 50, com cerca de 30 anos, o Rubem Fonseca foi comissário de polícia, como eu disse, né? Então é um meio alter ego e sempre tem esses comissários durões, né, que não aceitam compactuar com o narcotráfico, com os bicheiros do Rio de Janeiro. Beleza, aí no Rio de Janeiro acontece o famoso atentado à Rua Toneleiro, né? Que foi em 5 de agosto de 54, né? E acontece alguns dias antes um assassinato de um industriário, que aí a invenção aqui ficcional, né? Que aí ele vai investigar e vai começar a achar que tem a ver uma coisa lá com o pessoal da guarda do Vargas, né? Então, que na guarda do Vargas tem esse Anjo Negro, que é um cara lá barra pesada, né? Fortunato, né? Agora Fortunato, que vai ser acusado do crime da Rua Toneleiro, vai acontecer 4 dias depois. Então ele está contando duas histórias, né?
E o contexto histórico é perfeito, né? O contexto histórico você tem que conhecer o que aconteceu em 54, porque o que aconteceu? Quando o Vargas foi deposto em 45, em 50 ele voltou por eleições diretas, né? Legais, legalizadas, legítimas. E aí foi o terceiro mandato do Vargas, né? Terceira era Vargas, né? Assim, terceiro período, porque o Vargas teve aquela fase 30 a 37, 37 a 45 e agora de 50 a 54. É isso? Então é o Vargas 3 aqui, o Vargas 3. E o Vargas tinha essa questão autoritária, centralizadora, não é isso? E aqui em 50, 54 ele vai ser conhecido mais pelo nacionalismo. O petróleo é nosso, né? A questão de industrializar o Brasil, né? Conseguir recursos para industrializar o Brasil. Que antes, ali até os anos 30, o Brasil era só agronegócio, né? Agroexportador, era a questão do café com leite, né? Muito leite, muito café com leite, Minas e São Paulo. E aí os sulistas revoltaram com isso, né? Falaram, peraí, só, né, os nordestinos, pô, só São Paulo e Minas, né? Que isso, pão de queijo é esse, né? Então, acabou, né? E aí o processo foi de quê? De substituir essa exportação de commodities, né, como se fala, só agronegócio, por uma coisa de industrialização, né, setor de serviços, não, que aí foi levado ao máximo nos anos 50 e 60, né, sempre com o Estado ali, né, JK, o período do civil militar, sempre o Estado mandando ver, né, ou seja, o Estado fomentando a industrialização, expansão, grandes obras públicas, né, hidrelétricas, estradas, etc. Então, só entrando em questão histórica aqui, né, dando aula de história aqui, aula de história. História no canal, porque é um romance histórico, tá bom? Beleza, você conhecer o contexto, ou seja, questão de o Vargas ser levado, né, desse mar de lama do crime, porque quando alguém tenta matar o Carlos Lacerda, que é o jornalista, o liberal, ex-socialista e tal, que era um arqui-inimigo, né, o Corvo, sempre falar, esse Vargas vai fazer M, esse Vargas vai fazer M, esse Vargas é autoritário. E realmente o Vargas era autoritário, né? Agora, o Lacerda também pegava pesado pra caramba, né? Então criou essa crise política e levou ao suicídio. Ou seja, o Vargas se matou, né? O suicídio de Vargas, que foi em agosto, né? Vou descobrir aqui a data exata em que Getúlio Vargas se matou, mas foi em agosto. Ou seja, então a crise, ele começa a contar que 1º de agosto, aí ele vai contando, o atentado foi no dia 5 de agosto, então é agosto, é o mês fatídico, né? É o mês do mau agouro mesmo. Então ele vai se matar em 24 de agosto. Isso vai causar uma comoção popular, né? Comoção Brasil, e até os esquerdistas vão parar de... Porque os esquerdistas vão ver que os comunistas ficarem contra o Vargas, vão se tornar antipopulares, né? Então, e aí, assim como o Prestes fez lá aquela frente única em 45 até 47, né? Porque aí depois de 47 os comunistas ficaram ilegais de novo, né? Pra você ver que coisa, né? Então, aqui novamente a esquerda, com o brizolismo, com o Jango, vão manter essa linha do varguismo no Brasil, né? Muito bem, o Vargas se matou, então entrou para a história, né? Ele morreu e entrou para a história em 24 de agosto de 54, que é o fatídico mês de agosto aqui do livro. Então é isso. Então ele estava contando a história, podia chamar assim, agosto de 1954. Né? Então ele aqui está misturando aquela técnica mesmo de contista dele, de se prender na história, porque você senta para ler a história. Claro que eu parei de fazer fichamento, né? Então fazer uns fichamentos aqui, ó. O que foi a Rua Toneleiro, Rio de Janeiro, 5 de agosto, né? Estudar quem que é o Rubem Fonseca, a gente conhece vários contos dele, né? Que ele foi um comissário, que ele viveu 95 anos, inclusive ele morreu em 2020, né? Então, 1925 a 2020, 95 anos. E ganhou o prêmio Camões em 2003, né? Então, aí você começa a fazer o fichamento do autor, aí você começa a fazer fichamento de personagens históricos, né? Gregório de Fortunato, Anjo Negro, Getúlio Vargas, que foi o presidente, Gustavo Capanema, que é da cultura, aí você lembra do gabinete, tinha o caso do Monte de Andrade, depois você lembra do Carlos Lacerda, no jornalista, que era liberal e era contra o Vargas, certo? Aí você vai levantando ali, tem os militares, né? E aí você vai diferenciando quem que são os fictícios, porque aí é a trama do assassinato, né? E aí começa a se achar assim, então será que é o mandante do assassinato, esse assassinato do 1º de agosto é o mesmo que mandou o assassinato lá, né? Ou seja, matou o jornalista e matou um militar. Porque olha azar, o cara que foi tentar matar o jornalista acabou matando o militar. E o jornalista ficou ferido, né? E aí matou, e gerou uma crise maior ainda, que é o que vai levar
ao suicídio do Vargas, né, 20 dias depois. Então, ou seja, a crise militar já estava, o problema já estava ali. Mataram o militar, não tentaram matar o jornalista aumentou o tom, né? Aumentou o tom, esse governo aí, os assassinos estão lá dentro do palácio. E aí esse Gregório Fortunato realmente não era uma casca grossa, né? Não é flor que se cheira. E aí o Matos, aqui, o comissário Matos, começa a investigar, né? Quem que... ele é linha dura também, né? Então, 2 linhas duras. Você vai acompanhar a história vendo o Gregório Fortunato e aí vendo o comissário Matos. Ou seja, quem é que está seguindo, né, o gato errado. Então é isso que se torna um romance policial. Porque há um crime, há 2 crimes, e aí você pesquisa se o Fortunato é o autor dos 2 crimes, né? Ou se é um crime passional, por exemplo, né? Aí começa a entrar a vida sexual do industriário que foi morto, né? Se foi uma questão passional, se foi um crime sexual, né? Ou por dívidas. E aí ele vai mostrando o submundo da política e o submundo do tráfico, dos bicheiros do Rio de Janeiro, né? Então é interessantíssimo. Não vou fazer um resumo do livro, estou fazendo aqui um panorama, né? O panorama do mau agouro de agosto, né? Então é interessante que esse livro é de 1990, mas ele é super atual, né? Super atual porque você vai ver os bastidores da política, né? Igual aquele Montanha lá do Ciro dos Anjos, né? Outro livro interessantíssimo que mostra os bastidores da política. Acho interessante esses livros, né? E aí ele fala aqui, né? Tem como pano de fundo, né, os acontecimentos políticos, históricos que levaram ao suicídio. Então você vai acompanhando por que ele é uma mistura de ficção e realidade, igual o Nome da Rosa, né? Igual o Nome da Rosa, que é do Humberto Eco, né, que a gente já viu a leitura, que você tem que conhecer um pouco de história medieval, história da igreja, para você entender os personagens. Aí, aqui no Agosto, você pode ler a narrativa como uma ficção total, mas só que você não entender o pano de fundo histórico, ou seja, era Vargas, a questão do Estado Novo, depois como o Vargas retornou, né, como era a oposição ao governo Vargas, né, como é que era, tinha censura no governo Vargas, né, a preocupação nacionalista, o petróleo é nosso, né, ou seja, manter a Petrobras como indústria, um monopólio de indústria estatal, né, grande estatal brasileira, e que interesses havia, né, para que o governo Vargas entrasse em tal crise que ele fosse levado ao suicídio, né, como um ato político, né, o suicídio dele foi um ato político, né, ele se matou como um ato político, né, eu morro aqui em nome do meu país, vou sangrar pelo meu, olha só, o messianismo, vou sangrar pelo meu país e vou entrar para a história, e realmente entrou para a história, né? E aí os personagens, né, que são o Alberto Matos, o Rosalvo, né, aí tem as namoradas aqui, a namorada do Alberto Matos, né, as namoradas dele, e vão entrando os personagens, né, e tem até a minissérie aqui, né, tem uma telesérie da Rede Globo, porque eu adoro esses temas polêmicos. Então fica a dica. Se quiserem que eu fale mais sobre, né, sobre o Rubem Fonseca, acho que vou falar, né? Rubem Fonseca fala dos contos, né? Eu gosto muito dos contos de envolvendo política, ou contos, literatura policial, contos de terror. Eu acho que é interessante o conto que ele concentra a ação, né? Depois nos próximos vídeos vamos falar de contos de terror. Literatura de terror, que eu acho interessante. Os contos de terror, os contos policiais funcionam mais do que romances policiais. Apesar que eu acho que o romance policial é apenas para te seguir no romance histórico, entendeu? Então a jogada dele é boa nesse sentido. Ele te coloca dentro do romance policial para você seguir, porque se fosse só um livro de romance histórico, né, você não seguiria, né? Porque aí você ficaria pesado, você teria que abrir o livro de história, você tem que fazer um fichamento, que é a mesma coisa do Nome da Rosa. Olha pra você ver, não é a mesma coisa, o Nome da Rosa é a mesma coisa. Se ele te colocar só a narrativa histórica, você não lia o Nome da Rosa todo. Como há uma investigação, né, policial, né, detetive lá pesquisando quem está cometendo aqueles crimes, aí te vai te guiando, e por interesse da narrativa policial você vai lendo a narrativa histórica, né? Então 2 em 1, em que você é levado pela investigação para você acompanhar o período histórico. Então basicamente isso aí, ok? Fica a dica então de clássico da literatura, 1990, agosto de 1954, Rubem Fonseca. E aguardem que eu vou falar realmente eu gosto mais dos contos, mas esse romance aqui, né, tipo assim, foi a culminâncias da obra de prosa, né, do Rubem Fonseca, ok? Então fiquei a dica, agradeço a atenção, não deixem de compartilhar.